Sim, eu sei que você está recebendo um monte de mensagens, e-mails e vendo anúncios em todo lugar implorando que você cadastre a chave do Pix no seu banco ou na sua fintech. Você acha que do nada essas instituições financeiras se elevaram à luz e começaram a se preocupar com a velocidade e com os custos das suas transações financeiras? É óbvio que não, né? Então nesse vídeo eu vou te falar por que eu não vou cadastrar uma chave no Pix. Se você é novo aqui no canal, eu falo sobre investimentos, finanças e economia em geral. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações para poder receber o aviso dos próximos vídeos. E o fato é o seguinte, recentemente eu recebi um e-mail do Nubank pedindo para que eu cadastrasse mais uma vez a chave no Pix, né, através do Nubank e tal. E nesse e-mail tinha uma mensagem que eu até compartilhei no meu Instagram, para quem me segue, viu esse post que eu fiz lá, falando justamente dessa frase no começo do e-mail, que eles diziam o seguinte, que o Nubank tem a missão de devolver o controle do dinheiro para a mão das pessoas, até aí tudo bem, até acredito nisso, e o Pix é mais um passo importante nessa jornada. É aí que começa o problema. O Pix é um passo totalmente oposto à devolução do poder do dinheiro para a mão das pessoas. Então, Nubank, se vocês realmente têm essa missão, recomendem a seus clientes que não cadastrem essa chave do Pix. E eu vou explicar o porquê disso. Então, em primeiro lugar, o que é esse tal de Pix? O Pix é um sistema de pagamentos, tá? Que busca substituir o sistema do TED e do DOC, né? Antigamente só existia o DOC, que era basicamente um sistema de pagamentos em que a transferência demorava cerca de 24 horas para entrar, podendo ser até um pouco mais. Aí criaram o TED, que é uma outra transferência que demora de 15 a 30 minutos aproximadamente para o dinheiro sair de uma conta de um banco e ir para outra conta em outro banco. E o Pix é uma alternativa ao DOC e ao TED e busca ser um sistema em que é possível fazer transferências instantâneas 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos finais de semana. Então ele só vai começar a funcionar no dia 16 de novembro, mas já começou a abertura aí dos cadastros de chaves, etc. E com isso começou também uma corrida dos bancos para que as pessoas cadastrem suas chaves junto a esses bancos, né? E a questão é a seguinte, por que está acontecendo isso, né? Por que os bancos estão insistindo tanto que você cadastre sua chave lá no Pix? E o ponto é, existem vários motivos, tá? O primeiro deles é que, por enquanto, existe um limite de 5 chaves por pessoa. Então, você pode cadastrar, por exemplo, o seu CPF com uma chave no Pix, mas se você tem conta, sei lá, no Bradesco e no Nubank, e você cadastrou o seu CPF no Bradesco, você não pode cadastrar o seu CPF no Nubank. Você tem que cadastrar uma outra informação no Nubank como chave do Pix. Então os bancos estão correndo e insistindo, implorando que você cadastre essa chave para que você cadastre nele e não num outro banco que você talvez tenha conta. Um outro motivo é que o Pix está sendo anunciado como gratuito, mas ele é gratuito para pessoa física, não para pessoa jurídica. E isso vai gerar uma concorrência do Pix com máquinas, empresas de máquinas de cartão, de crédito e cartão de débito. Então, de certa forma, os bancos e principalmente fintechs podem vir a ganhar dinheiro com o Pix nessa concorrência com as máquinas, né? Então, mais um motivo aí porque eles estão insistindo nisso. E um outro motivo que é mais importante, que é um motivo um pouco mais a longo prazo, mas que é mais prejudicial para a sua vida e que você precisa entender, que é o seguinte, o Pix é o início de da implementação de um real digital, como já disse o próprio presidente do Banco Central do Brasil. Então talvez você tenha percebido que começou a ter um movimento global de implementação de moedas digitais estatais, né, geridas, controladas por bancos centrais. Então a China está mais avançada nisso, o Federal Reserve nos Estados Unidos já anunciou que está se abrindo e estudando isso, o Banco Central Europeu também. Enfim, isso é um movimento que está acontecendo e você precisa entender o porquê disso. E eu vou começar a falar um pouco disso aqui nesse vídeo também, mas basicamente a implementação de um real digital ou de qualquer moeda fiduciária digital significa a extinção do papel moeda. Isso parece que não, mas isso tem uma implicação muito grande na vida das pessoas. E você vai entender isso daqui a pouco e vou então, portanto, agora falar dos problemas do Pix, tá? Em primeiro lugar, um dos maiores problemas é a privacidade.
e eles estão vendendo que o Pix ele vai trazer uma maior privacidade para as pessoas, porque ao invés de você ter que fornecer várias informações para poder receber uma transferência de alguém, você só vai precisar fornecer uma chave para essa pessoa. Só que o problema é o seguinte, por que os bancos estão pedindo que você cadastre uma chave no Pix, já que ele já tem as suas informações, né? Então não é estranho isso. Por que eles já têm suas informações e eles pedem que você cadastre? Por que eles já não cadastram lá essa chave e ponto, né? Porque a questão é que você não está cadastrando a chave Pix no banco, mas sim no sistema do Banco Central. Então agora, todas as informações das pessoas que possuírem uma chave Pix vão estar centralizadas no banco de dados do Banco Central. O sistema bancário, como é hoje, por pior que seja, ele ainda consegue ser melhor em termos de descentralização com relação a esse sistema do Pix. Porque aí um único órgão, o Banco Central, vai ter acesso e controle a todas as informações das pessoas e todas as transações num só banco de dados. Então você até pode ganhar privacidade com relação às pessoas que você está transacionando, mas você vai ter uma perda drástica de privacidade com relação ao Leviatã. Então, em primeiro lugar, com relação a isso, existe uma questão ética. Muitos estão argumentando que quem não deve não teme, etc. Mas cada indivíduo possui o direito de propriedade sobre suas próprias informações e tem o direito natural de proteger isso. Você não tem obrigação de fornecer os seus dados pessoais a terceiros, inclusive ao Banco Central, se você assim não desejar. O problema é que a maioria das pessoas só começa a se preocupar com a liberdade quando já começou a perder ela, ou quando já perdeu completamente ela. Então, vai abrindo um pouco daqui, um pouco dali, liberando uma informação dali, fazendo vista grossa para uma medida aqui, e quando vê, se torna praticamente um escravo. E o controle centralizado das suas finanças é um ato contra a liberdade. Quem deveria ser mais transparente aqui nesse caso deveria ser o governo, né? Mas ao contrário, eles querem que você seja mais transparente diante deles, né? Sendo que é você que paga eles, né? Diante dessa lógica. Então é o rabo querendo balançar o cachorro. Um outro ponto a se falar com relação a essa questão de privacidade é que no Pix, em caso de suspeita de fraude, o Banco Central pode simplesmente desfazer a transação. E isso abre brecha, pode parecer uma boa medida e etc., mas abre brecha para muita arbitrariedade, porque quem é que vai decidir o que é ou não uma fraude? E perceba que não é diante de uma confirmação de fraude, mas sim diante de uma suspeita de fraude. Então eles podem também, do nada, inventar que uma determinada transação é uma fraude, eles criam uma lei determinando isso e acabou. Eles podem desfazer operações que você tenha feito. Depois disso tudo que eu falei até agora, talvez você tenha percebido que na visão deles, você nem é dono do seu próprio dinheiro. Um outro ponto a se falar além da privacidade é a questão da segurança e da centralização. Então o Pix, ao contrário do Bitcoin, por exemplo, é um sistema totalmente centralizado e isso abre uma brecha gigante de segurança. Nós já vimos vários casos e várias notícias no passado de dados de pessoas físicas sendo vazados por aí, sendo vendidos na Dark Web, coisas do tipo, e esses dados foram conseguidos através de hackers que invadiram bancos de dados do governo. Então, quando você tem banco de dados muito centralizados, isso abre brechas para esse tipo de invasão. E como a gente sabe que o governo é praticamente incompetente em tudo que ele faz, por que ele seria competente em dar segurança aos dados das pessoas que têm cadastro no Pix? E você pode até alegar, Guilherme, mas já aconteceu também vazamento de informações de empresas privadas, o Facebook vendeu lá aquelas informações, teve aquele escândalo e etc. Só que, pelo menos no caso de uma empresa privada, você tem a opção de ceder as suas informações ou não, e quando acontece um problema, você tem a quem processar. Mas e se as suas informações pessoais e toda a sua vida financeira, todas as suas transações que entregam o seu patrimônio e tudo mais, se tudo isso for vazado e vendido na Dark Web, você vai reclamar com quem? Você vai processar o governo, processar o Banco Central, usando o próprio tribunal estatal deles? Além disso, um outro ponto com relação a essa questão de segurança foi revelado aqui nessa notícia da CoinTimes, né? E eles dizem que o BC não se responsabilizará por hacks. Então, como eles mostram, né, se um possível hack não for detectado pela pequena equipe não dedicada do Banco Central,
provavelmente a instituição nunca saberá o que aconteceu, pois, segundo o Banco Central, não está prevista a contratação de nenhuma auditoria externa especificamente para o Pix. Legal, né? Um terceiro e último ponto negativo aí com relação ao Pix é porque ele, como já foi revelado pelo próprio presidente do Banco Central, é sim o começo da implementação de um real digital. E com um real digital, pelo menos agora tendo o Pix, você tem a alternativa de utilizar papel moeda, fazer outro tipo de transação. Agora com o real digital, todos esses problemas que eu falei aqui se agravam ainda mais. Uma moeda digital estatal não tem absolutamente nada a ver com uma moeda digital como o Bitcoin, por exemplo, porque simplesmente pelo fato de que na moeda digital, de um real digital, existe um controlador central que detém o poder sobre a emissão dessa moeda. Então isso significa o início da total perda de controle das pessoas sobre o dinheiro, totalmente oposto ao que o Nubank sugeriu ali naquele e-mail que eu recebi. E existem alguns motivos porque vários governos, vários países estão querendo implementar suas moedas de forma digital e acabar nos próximos anos com papel moeda. E a gente pode citar o primeiro deles como uma própria ascensão do Bitcoin e outras criptomoedas. Quanto mais adesão existir no mercado de criptomoedas descentralizadas, como o Bitcoin, menos os governos, os estados vão conseguir arrecadar e manter as suas benesses. Então eles estão buscando fazer frente a essa concorrência para tentar se manter aí pelo menos mais alguns anos com seus privilégios. Quem controla a moeda controla o mundo, né? E um outro motivo é que é justamente a questão do controle em si. Eles podem, inclusive, resolverem aplicar taxa de juros negativos nas contas das pessoas, cobrar pelo fato de você ter o privilégio, o benefício de utilizar a moedinha deles. Ou eles podem te ajudar a pagar impostos, por exemplo, debitando direto da sua conta, olha que maravilha, né? Ou até criar um imposto do nada e também debitar direto lá da sua carteira. Então tome cuidado quando o governo ou o Banco Central diz que quer facilitar a sua vida, tá? Porque tudo isso que eu falei até aqui leva a um controle praticamente soviético sobre a sua vida financeira. Mas nem tudo são pontos negativos, existem dois pontos positivos que eu enxerguei aí com relação ao Pix, que é o seguinte: o primeiro é que muita gente que realmente se preocupa com a sua privacidade pode começar a migrar para o Bitcoin e outras criptomoedas. Então isso, de certa forma, pode beneficiar as criptomoedas de verdade, que são descentralizadas e que não têm um controle central de qualquer tipo de órgão que possa prejudicar a sua vida. Então quem se preocupa com a sua privacidade, com a própria segurança dos seus dados, vai começar a migrar. Isso pode contribuir para o Bitcoin aqui no Brasil. O segundo ponto positivo também com relação a isso é que o Pix, essa questão de chaves, etc., isso tudo foi baseado no Bitcoin, é óbvio, né? Então o Bitcoin também funciona com um sistema de chaves, né? É óbvio que é muito melhor do que o Pix, porque não tem limitação, é descentralizado, né? Você não precisa literalmente fornecer informação sua nenhuma para ninguém, né? Então é muito mais seguro e muito mais eficiente do que o Pix, mas o Pix se baseou no Bitcoin. Então isso, de certa forma, pode ajudar muitas pessoas que não entendem como funciona o Bitcoin. Através do Pix, essas pessoas vão se familiarizar mais com essa questão de gestão de carteiras e chaves, etc. E ajudar no futuro com que essas pessoas que aprenderam a utilizar esse sistema do Pix migrem também para o Bitcoin. Então, mesmo identificando esses dois pontos positivos, enquanto for possível, eu não vou cadastrar uma chave no Pix. E se você quer realmente tomar para si o controle do seu dinheiro e da sua vida financeira, então busque entender e conhecer mais sobre Bitcoin e outras criptomoedas, migre para isso. Se você é comerciante, aceite Bitcoin e outras criptomoedas, porque a sua liberdade e a sua soberania financeira pessoal passa longe de um sistema de pagamentos totalmente centralizado ao melhor estilo soviético. E como a gente está aqui falando sobre essa questão de privacidade, né? Privacidade no mundo online, digital e também a privacidade financeira, se você quer entender mais como funciona essa questão de privacidade digital e aprender como se proteger com relação a isso nesse ambiente online,
eu recomendo que você clique aqui no primeiro link da descrição para conhecer o curso de privacidade digital do Anderson Almeida. Beleza? Então vai lá no primeiro link da descrição para você entender como se proteger nesse mundo digital que a gente vive hoje. Se você acredita que esse vídeo é útil e pode ajudar outras pessoas, então curte ele, porque assim você faz com que o YouTube entenda que ele é relevante e entregue para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas mídias sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E se você até agora não foi inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos. E é isso, forte abraço, até o próximo vídeo e vida curta ao Pix.